Ainda recentemente insurgiu-se com a situação de vida de muitos migrantes em Lisboa, quando se falou do caso de Odmira, e acusou Fernando Medina de não fazer nada e acusou também de ser complacente com condições desumanas, foram as expressões que usou. No entanto, no seu programa, que é até bastante extenso, não surge uma única vez a palavra migrantes ou imigrantes. Esqueceu-se? Não, de todo. Muito boa tarde, muito bom dia. Obrigado a todos por estar aqui hoje convosco. O programa é um programa muito mais extenso do que aquele que está até no papel. Ou seja, é um programa que foi feito com mais de 60 independentes, que tem 200 pessoas, em que tive até a ocasião de estar com muitos migrantes e com pessoas que têm esses problemas e, portanto, que eles foram falados e estão a ser construídos. É um programa aberto. Obviamente que num programa em que estamos a apresentar, em que quer apresentar com 12 medidas importantes para Lisboa, que quer apresentar uma série de outras medidas, não está tudo no documento. Achou que não tinha importância suficiente as condições desumanas em que vivem? Oh, Miguel, claro que tem importância suficiente. Passei mas bastante... não pôs lá. Não precisa de estar tudo no programa. O papel de um Presidente da Câmara... Só o mais importante, não é? O mais importante para Lisboa, e para mim, para Lisboa, o mais importante tem a ver com os residentes em Lisboa, tem a ver com aquilo que estamos a viver em Lisboa. Os imigrantes têm importância e isso está naquilo que é o trabalho que estou a fazer. Aliás, com um deles, que posso aqui falar, que é o Nur, que é um homem que veio da Síria, que está em Lisboa e que estou a tratar e trabalhar com eles para ver soluções. Agora, a solução de um Presidente da Câmara não está tudo num programa eleitoral, está no dia-a-dia, a encontrar as soluções para as pessoas. Essas pessoas que estão em Lisboa, em mais condições, que estão a viver a 6 e a 7, não têm a ver com serem imigrantes ou não, tem a ver com uma gestão que não está a ser feita em termos sociais. E essa gestão tem a ver com os residentes e tem a ver com os não residentes. E eu, como Presidente da Câmara, vou fazê-lo. Agora, não podemos esperar que num programa eleitoral tenha tudo. Há um outro tema que não está e que as pessoas podem considerar estranho, porque, na sua opinião, é uma coisa que correu tão mal que devia ter levado à admissão do Presidente da Câmara, que é esta questão da proteção de dados. Também não tem nenhuma medida para implementar que evite que se repita o que aconteceu? Na gestão de dados nós temos um regulamento europeu, aliás que não foi cumprido por este Presidente da Câmara e, portanto, por mim vai ser cumprido. No meu programa tem aquilo que é o respeito que eu tenho pelos funcionários públicos e, portanto, nunca ninguém me verá eu despedir um funcionário público por um erro, que é um erro de assunção política, que deveria ter sido assumido pelo Presidente. E se for eleito vai readmitir o funcionário que foi exonerado? Pois eu não tenho razão nenhuma eu acho que ele não deveria ter sido despedido. Portanto, tenho muito gosto em mantê-lo nos quadros da Câmara e continuar na Câmara Municipal. Obviamente não conheço a pessoa, portanto não estou aqui a fazer um julgamento sobre a pessoa. Acho que um político, e eu acho que é isso que falta em Portugal, são os políticos terem a capacidade de dizer não, eu assumo os erros dos outros, porque isso permite-me que os meus e as minhas pessoas funcionem melhor. O que é que vai acontecer na Câmara? Como o Presidente da Câmara não assumiu o erro, o que vai acontecer é que já ninguém vai querer trabalhar como trabalhava, vão ter medo de trabalhar. E é preciso realmente pensar que um Presidente da Câmara é um gestor. O que é que um gestor faz? Um gestor assume os erros da equipa. Eu sempre assumi os erros das minhas equipas. Pediu a demissão de Fernando Medina a poucos meses das autárquicas. Não era de esperar que essas eleições fossem um momento para esclarecer, aliás, se os lisboetas têm ou não confiança em Fernando Medina, e isso, por outro lado, ao pedir a demissão, insistentemente, não significa ou não foi um sinal que tem medo de ir a votos contra Fernando Medina? Não tenho medo absolutamente nenhum de ir a votos. Foi Fernando Medina que disse que eu estava com medo de ir a votos, quando ele inicialmente começou como Presidente da Câmara sem ir a votos. Se tiver menos de 35 anos e for um milionário com 9 milhões no banco, não há problema nenhum, recebe na mesma OMT. Isso não está escrito no detalhe, obviamente, do programa, mas tudo isto tem as suas condicionantes. Isto não é para uma pessoa ir comprar uma casa como a do Ronaldo, não é? Portanto, isto não faz sentido para isto. Não é um jovem de 35 anos que vai comprar uma casa de milhões. Não é? Isto não vai ter os seus limites, vai ter as suas condições de recurso, vai-se ver isso tudo, obviamente, isso tem que ser tudo feito. Mas queria só perguntar quantos edifícios de volutos é que pensa fazer isso, em quantos é que pensa fazer, em que zonas da cidade e quanto é que isso custa? Olha, primeiro, deixo aqui o pedido a Fernando Medina, não é? Que eu preciso de uma lista dos edifícios de volutos em Lisboa. Essa lista não existe, já foi pedida por vários vereadores da oposição, já foi pedida por mim e é algo que está escondido. Aquilo que nós temos são estimativas, são aquilo que tenho andado a ver na rua e, portanto, isso não conta muito. Mas o que conta é saber que Lisboa tem
muitos edifícios devolutos em cada freguesia. Não consegue quantificar com essas Não conseguimos quantificar, infelizmente. Então vamos avançar, porque de facto não vai conseguir também dizer quanto custa, se não sabe quanto é para transformar. Ouça, a questão aqui do quanto custa tem a ver com o número de edifícios devolutos que existem na cidade. E estamos aqui a falar em milhares de metros quadrados. Certo. E, portanto, no fundo, tem aqui 2 pontos. Tem, primeiro, dinheiro europeu, num programa de reabilitação europeu, que se vai conseguir ir buscar, e tem depois a capacidade da Câmara de o fazer com o seu orçamento. Prometeu que todos os lisboetas com menos de 23 anos e com mais de 65 terão direito a um passe gratuito na Carris. Um trabalhador da construção civil de 24 anos vai pagar o passe gratuito de um jovem de 22? Olha, estas medidas têm sempre essa questão, podemos fazê-la em quase todas as medidas. Não faria mais sentido colocar uma condição de recursos, por exemplo? Repare, o que faria sentido aqui era ir para aquilo que as cidades estão a ir, que era transportes públicos gratuitos. Temos que fazê-lo gradualmente, e, portanto, gradualmente, aquilo que eu estou a fazer é dizer, aqueles até 23 anos, e sobretudo estudantes, portanto, é aí que nós estamos a falar, têm direito a ter o passe gratuito. Obviamente, quando nós estamos, é a mesma coisa nos impostos, a mesma coisa em muitas decisões que tomamos. Se eu fosse pensar, a minha vontade é que todos pudessem ter esse passe gratuito. Portanto, há sempre, o que eu digo, uma transição de injustiça que acontece em qualquer medida. Mas é um passo importantíssimo para Lisboa. Mas aqui o ponto é, quem não tem dinheiro está a subsidiar quem tem. Não, mas isso é o caso, repare, não é a questão de estar a subsidiar. Todos nós, quando pagamos impostos, estamos solidariamente a subsidiar a sociedade. É para isso que funciona uma democracia, para ajudar aqueles que mais necessitam. E essas pessoas que têm 24 anos ou 25 e que não têm dinheiro, têm outro tipo de ajuda. Não, mas precisamente mas não é para subsidiar os que mais necessitam. Alguém com menos de 23 anos, que os pais tenham dinheiro, necessita. Não, pode não necessitar, mas o de 24 tem outras ajudas. Vamos colocar a questão também sobre a EML. Prometeu descontos de 50% no estacionamento para todos os residentes. Mais uma vez, um morador pobre que anda a transportes públicos vai pagar metade do valor de estacionamento do morador rico? Um morador pobre que tenha mais de 65 anos não pagará o transporte público. Um morador pobre, 24 e 64. Óbvio, mas esse terá outras maneiras a que o podemos ajudar. Ou seja, por isso há um programa social, por isso há um programa muito grande social para ajudar as pessoas e, portanto, isso faz parte de toda uma série de medidas. Eu acho que, ao olhar para uma medida, um a um, portanto, vamos sempre encontrar, para uns é bom, para outros é mau. Mas já são várias em que não coloca condições de recurso e, portanto, pessoas que têm dinheiro para pagar o estacionamento. Ainda por cima não estamos a falar de transportes públicos aqui, estamos a falar de estacionamento de carros, vão ser subsidiadas em 50%. Miguel, não é uma questão de ser subsidiada. No caso aqui temos uma conversa completamente diferente. Nós temos hoje em Lisboa uma EML que é punitiva. Uma EML que está constantemente a punir as pessoas. Um serviço que deveria ser para ajudar as pessoas, para construir soluções para o futuro, e não é. Portanto, há aqui primeiro uma mudança fundamental. Depois, as pessoas hoje pagam... Porquê é que é punitivo? Porque temos uma EML que está constantemente, em vez de estar a ajudar as pessoas que têm dificuldades a estacionar, a pensar onde é que teve os parques da EML, onde é que eles estão, muitas vezes estão nos sítios errados, as pessoas não podem estacionar no sítio, têm que estar sempre atrás daquilo que é a EML, sempre a punir e a dizer, está aqui, tem uma multa. A EML não devia multar a EML. Não, deveria multar. Quem não paga não devia ter multas da EML. Deveria ter multas da EML, obviamente, mas não deveria ser da maneira como ela está a atuar e das queixas que vou tendo de todos os lisboetas. E isso é grave para Lisboa. Temos que ter uma EML que seja uma EML que queira construir soluções para o estacionamento em Lisboa. Promete um seguro de saúde gratuito acima dos 65 anos e estima que ele vai chegar a 40 mil lisboetas. Creio que foi o número que usou ontem. Quanto é que isso vai custar? Olha, duas coisas. Esses 40 mil é uma estimativa daqueles que temos 140 mil pessoas com mais de 65 anos que em Lisboa. Não são esses 140 mil. Esses 40 mil são no fundo, um subconjunto que precisam, não é? E que precisam desse seguro de saúde. Aquilo que eu que estou a fazer neste momento, e essas medidas estão todas quantificadas, é trabalhar, pedir e falar com companhias de seguros para saber qual é o preço que estão a cobrar. Até porque já há experiências em freguesias, como a freguesia da Estrela e outras, em que isso já está em funcionamento. Aquilo que eu lhe diria, porque acho que é o mais importante para os lisboetas, é dizer que todas estas medidas que eu estou a apresentar
têm um valor global que ascende aos 66, 67 milhões de euros. Todas e, portanto, as medidas... todas as que apresentei aqui, este pacote de medidas que vai desde daquilo que apresentei em relação ao IRS, em relação aos transportes, tudo isto em conjunto. E, portanto, é nessa base que estou a trabalhar, são 7% do orçamento da Câmara Municipal. E conhece a família Gonçalves, que domina algumas das estruturas do PST Lisboa? Conheço o Sr. Daniel Gonçalves, que é um dos candidatos à Junta. Não conhece as investigações jornalísticas, o cacique, as carrinhas? Conhece esses casos? Conheço esses casos e vou-lhe ser o mais direto que posso e que quero e que me traz a minha consciência. Eu sou o líder de uma coligação, uma líder de coligação de partidos e de independentes. Eu tenho a minha palavra a dar, os partidos têm a sua palavra a dar. Na questão que me está a colocar em concreto, as escolhas para as freguesias, aquilo que foi feito e que foi de certa forma inovador foi abrir essas escolhas aos militantes. E essas escolhas foram feitas pelos militantes. E eu concordei com esse ponto. Acho que é bom que as freguesias, que estão muito perto das pessoas, que essas escolhas sejam feitas pelos militantes. E, portanto, é aquilo que eu acho, e as pessoas olham muitas vezes para a vida política e dizem, se eu quisesse tomar todas as decisões sozinho, eu não estava numa coligação. E, portanto, eu tenho a minha palavra a dar, a política tem a sua palavra a dar, eu terei a palavra a dar, sobretudo na equipa que vou ter e das pessoas que me rodeiam, mas acho que é importante para a democracia que essas escolhas Pedro sejam Passos feitas. Coelho, em 2017, vetou precisamente o nome de Daniel Gonçalves para a mesma junta de freguesia. Mas agora está lá. Está tranquilo com isso? Eu estou tranquilo com as escolhas. As escolhas foram feitas pelos militantes, foram feitas através das estruturas e foi isso que foi realmente aquilo que eu achei que era aquilo que deveria fazer. Sinto-me bem com isso, é isso que vai para a frente. Há muitos candidatos extraordinários, nós temos pessoas que vêm de fora da política, como o Ricardo Mexia, que é candidato a uma junta. Imagine um médico de saúde pública que aceita ser candidato a uma junta. Temos pessoas como o Zé da Câmara, que é um fadista, que aceita, que vem de fora. E, portanto, há um bocadinho de tudo. Há pessoas mais políticas e menos políticas. Sobre esse senhor lhe perguntei, porque não havia, de facto, estas dúvidas éticas relativamente a práticas e está tranquilo com isso, também fica claro. Mas disse recentemente que nunca teria a trabalhar consigo um vereador que esteja sob suspeita de qualquer tipo de caso. Eu sei que não é a mesma coisa, mas Luís Newton, por exemplo, é suspeito na Operação Tutti Frutti. Há várias notícias sobre isso. Um presidente de junta com quem tem que trabalhar diretamente já pode estar sob suspeita? Mas diga uma coisa, está-me a comparar o facto de Fernando Medina ter a trabalhar com ele diretamente, estar há mais de 7 anos como Presidente da Câmara e ter a trabalhar com ele alguém que é suspeito, que sai, que entra, que vem ser seu assessor, com o facto de um Presidente de junta, que é apreciado nessa junta, que está a trabalhar nessa junta e que trabalhou, aliás, está a trabalar todos os dias e que é apreciado pelos fregueses dessa junta. Se for apreciado pelos fregueses a questão aí é uma questão. Se realmente o que é que acontece, há uma acusação, está condenado, e realmente, sim, temos um problema, mas não é esse o caso. Rui Rio, o próprio, assumiu que estas autárquicas são absolutamente essenciais para a sua continuidade à frente do partido. Faço-lhe a seguinte pergunta. Se o Rui Rio deixar a liderança em janeiro, por vontade própria, admite candidatar-se à presidência do partido? Eu admito ser Presidente da Câmara de Lisboa. É para isso que eu estou, é a minha única força, a minha única capacidade é ser Presidente da Câmara de Lisboa, é isso que eu vou ser, é o meu único plano, é aquilo que eu mais quero na vida, é mudar a vida dos lisboetas, portanto nada me vai distrair disso. Mas sente-se livre de ir a votos se Rui Rio sair por vontade própria da liderança do partido? Miguel, eu vou ser Presidente da Câmara de Lisboa, portanto não me Jorge Sampaio era Presidente da Câmara de Lisboa e foi... Não, mas eu vou ser Presidente da Câmara de Lisboa, não vou ser comentador de televisão, não vou ser muitas outras coisas que alguns presidentes fazem, vou mesmo ser Presidente da Câmara de Lisboa, é isso que eu quero. Há um caso em relação ao qual já teve que responder muitas vezes, mas que se calhar não está suficientemente esclarecido, que é o célebre telefonema de Ricardo Salgado pouco antes da queda do BES, em que Ricardo Salgado lhe telefonou a pedir que intercedesse junto do Presidente da Caixa Geral de Depósitos e de um ministro luxemburguês. Foi ao Parlamento, respondeu a esse assunto e aquilo que disse foi: eu disse simpaticamente a um Presidente de um banco, estou a ouvi-lo, Dr. Ricardo Salgado, não disse nem que sim, nem que não. Agora, se for Presidente da Câmara, vai ter a frontalidade para dizer diretamente não
a alguém que tenha poder e que lhe esteja a pedir uma coisa que não é suposto fazer? Miguel, a questão não é dizer que não. A questão é não fazer. É ter essa coragem. Obviamente que há pessoas que podem ser mais diretas no não. Há pessoas que são menos diretas no não. E eu sou uma pessoa, por natureza, que não sou direto no não às pessoas. Digo da minha maneira, mas tenho muita consciência dos meus princípios, daquilo que devo fazer e do que não devo fazer. E, portanto, eu digo que não a muita coisa, todos os dias. E vou sempre dizer que não a muita coisa no futuro. E isso no fundo, é aquilo que me levou até aqui. Acha que, como comissário europeu durante 5 anos, foi a dizer que sim a tudo, que eu fui comissário europeu, com a responsabilidade que tinha, a gerir um orçamento 10 vezes o da Câmara Municipal de Lisboa? Pensa que foi a dizer que sim a toda a gente que eu consegui fazer isso? Não foi. Não sou uma pessoa que tenho a minha maneira.